estudantes do segundo ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história, mas antes vamos lembrar dos nossos combinados? Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito. E os materiais que nós vamos utilizar hoje? O caderno ou a folha para registrar a aula, borracha, lápis de cor ou canetinha e uma régua. Eu vou dar um tempo para você deixar tudo bem pertinho aí, certo? Antes da gente começar o tema de hoje, vamos revisar o que aprendemos na aula passada, que teve como tema diferentes modos de se alimentar. Vimos que a história da alimentação se confunde com a história da humanidade. A alimentação que assegura a nossa sobrevivência, o nosso desempenho, além de ter um importante papel na construção da cultura. Vimos que a alimentação dos filhos é reflexo da alimentação dos pais. Tem hábitos que vêm dos nossos familiares. Vimos também que os primeiros seres humanos na pré-história eram predominantemente carnívoros, mas também eram coletores. No início eles comiam os alimentos crus, mas com a descoberta do fogo começaram a cozinhar, o que acrescentou sabores, texturas diferentes a tudo que se consumia. Com o tempo eles perceberam que algumas sementes que caíam na terra brotavam, davam novos alimentos e começaram a plantar para produzir seus próprios alimentos. Também aprenderam a domesticar os animais para utilizar a carne, a gordura, o leite, certo? Com isso eles pararam de ser nômades, ou seja, procuraram um lugar melhor para morar e começaram a fixar suas moradias, criando aldeias, principalmente perto dos rios. Por que perto dos rios? Porque ia auxiliar na alimentação, afinal de contas, precisamos da água, né? Tanto para o nosso consumo como até para cozinhar e também nas plantações, que ajudava a irrigar melhor, certo? E a gente percebeu que nos campos foram produzindo cada vez mais alimentos e que nem todos precisavam plantar, que o que sobrava da colheita poderia ser trocado com outras pessoas, trocado por serviços ou até mesmo por outros alimentos. Depois que veio o dinheiro e assim surgiu o comércio. Com o crescimento da população e das atividades, começaram a constituir cidades cada vez maiores e também o que ampliou o comércio, vendendo diferentes tipos de alimentos. Vimos também a alimentação dos povos antigos, como no Egito, onde os faraós faziam grandiosas festas e essas festas eles se reuniam mais para comer e era servido carnes, peixes grelhados, legumes, bolos e frutas. E em Roma, onde os soldados moíam o seu próprio trigo para poder se alimentar, certo? E nessa cidade também tinha fornalhas públicas para que as pessoas pudessem assar seus alimentos. Vimos a contribuição dos imigrantes na nossa alimentação, como os italianos que trouxeram as massas, macarrão, pizza, os alemães
com o cookie, que é aquele bolo com a farofa em cima que eu adoro, joelho de porco, salsichão e o famoso chucrute, que é o repolho fermentado. Esse eu não gosto tanto, é meio azedo, certo? E os japoneses com pratos como sushi e sashimi. É claro que tem muitos imigrantes que contribuíram para a nossa cultura e para a nossa alimentação. Vimos as tradições culinárias em outros continentes, como na África com os pilões, que eles usavam para moer cereais, certo? Na Ásia, como na Tailândia, onde há um mercado flutuante, onde os alimentos são vendidos e preparados em barcos, e na Europa, as diversas técnicas para fazer um macarrão. E terminamos a aula passada falando dos primeiros habitantes do Brasil, os povos originários, os indígenas, que utilizavam a natureza, a floresta, o que eles ofereciam para alimentação. Mas eles também cultivavam a mandioca e o milho, certo? Então tudo isso nós vimos na aula passada. E olha que a Vivi veio nos falar. Tente adivinhar qual vai ser o nosso tema. Então vamos começar de uma maneira diferente. Vamos fazer algumas adivinhas. Vamos lá? O que me faz voar é minha turbina. Levo pessoas, animais e cargas não muito pesadas. Voar comigo é um barato e chegamos muito mais rápido. Sou o... E daí, com essas dicas, você já pensou? Sabe a resposta? Se sabe, beleza, senão eu vou dar uma dica. Uma figura. Ah, agora ficou fácil. É um avião. Vamos para outra? Sou da água. Levo pessoas, pescadores e até algumas cargas. Mas não sou grandão como um navio. Minha vida é mais sossegada. Sou o... E esse daqui, será que vocês sabem do que está falando? Qual é a resposta? Se você falou o barco, acertou. Mais uma. Pedalando vamos longe e ainda ficamos saudáveis. Sou chamada de magrela em alguns lugares. Você sabe quem eu sou? Essa tá fácil, né? Pedalar, a gente vai lembrar da bicicleta. Outro. Existem vários modelos de mim, grandes e pequenos, de todas cores e anos. Carrego motoristas e passageiros e cargas leves de vez em quando. Sou o... Esse também tá fácil, não tá? Automóvel ou carro, certo? Mais uma. Carrego pessoas ou cargas. Quem me guia é o maquinista. Faço um barulho, apito, corro nos trilhos de várias cidades e de todo o país. Sou o... Esse também tá fácil, maquinista. O trem, certo? Então, o avião, a bicicleta, o automóvel e o trem são transportes. E hoje nós vamos falar de diferentes modos de se locomover. E nós estamos na aula 16. Então pegue o seu caderno ou a folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 16, História, diferentes modos de se locomover. Eu vou aguardar você fazer, certo?
A Vivi já começa com uma pergunta. Você sabe o que é locomoção? Olha o que a Vivi veio nos falar. Em termos gerais, a palavra locomoção se refere ao movimento realizado por uma pessoa, animal, aparelho ou máquina para mover-se de um lugar para o outro. Para se locomover, podemos utilizar o nosso corpo ou os meios de transporte. Então vamos pensar em locomoção como mover-se de um lugar para o outro. E a Vivi falou uma coisa bem interessante aí. Podemos utilizar o nosso corpo e também os meios de transporte. Esse assunto nós já vimos no ano passado. Vamos recordar? Fazendo uma atividade. Complete a tabela desenhando ou escrevendo. Então, como eu falei, nós podemos usar o corpo ou um transporte. Você vai completar essa tabela desenhando ou escrevendo os modos de locomoção com o corpo. Pensa lá, o que você pode se locomover de um lugar para o outro usando o corpo. Vou dar uma pista. Quando eu ando, eu estou me locomovendo, certo? Mas tem outras maneiras também. Pensa lá como você pode ir para um lugar para outro usando o seu corpo e você vai desenhar ou escrever. E daí, do outro lado, você vai desenhar ou escrever modos de locomoção usando transporte, como o carro, o ônibus, avião, barco, entre outros, certo? Eu vou aguardar você fazer.
Agora vamos ver se você fez corretamente. Podemos ter como modo de locomoção com o corpo o andar, o rastejar, correr, rolar, pular, saltitar. Escreveu isso? Esses são alguns que eu lembrei. É claro que você pode ter lembrado outros, escrever ali ou desenhar na sua atividade. E agora, modos de locomoção com o transporte. Por exemplo, a locomoção pela terra, com carro, ônibus, trator, moto, bicicleta, trem, entre outros. A locomoção pela água, navio, barco, iate, aqui tem vários também. E o modo de locomoção pelo ar, avião, helicóptero, balão, paraquedas, certo? Fez corretamente? Lembrou das nossas aulas? E olhe lá, para lembrar esses modos de locomoção, nós vamos fazer uma atividade. Marque na imagem os modos de locomoção terrestres, ou seja, o que é pela terra. Eu vou dar um tempinho aí para você ver quais são os modos de locomoção pela terra. Aí, vamos ver se você marcou corretamente? Então, na imagem aparece 1, 2, 3 carros, 1, 2 motos, uma bicicleta, um ônibus, uma van, um trem, um metrô. Só isso? Se for pela terra, nós temos que pensar que também tem as pessoas que estão a pé. E aqui nós temos 1, 2, 3, certo? Agora nós vamos ver os modos de locomoção fluviais. Fluviais, professora? Que utilizam as águas. Posso chamar também de modos de locomoção aquático. Eu vou dar um tempinho aí para você localizar na imagem. Aparece 2 modos de locomoção pelas águas. E agora nós vamos ver os modos de locomoção aéreos que utilizam o ar. Vou dar um tempo aí para você localizar. Aparece 4 aviões, ó. 2 grandes e 2 menores. Aparece também 2 helicópteros. Também tem um balão. Isso? Ah, você marcou aqui a pipa? Então tem uma coisa para dizer. A pipa não é modo de locomoção, certo? E olhe lá o que a Vivi vem nos falar. Vamos conhecer a evolução dos meios de locomoção com transporte?
Então, nós vamos ver a evolução dos meios de transporte. E isso também foi essencial para o desenvolvimento humano. Mas como ele realmente surgiu, que data, que ano, nós não sabemos, mas podemos ter algumas hipóteses. Então, os primeiros seres humanos, como nós já vimos, eram nômades. Não tinham um local fixo para morar, porque estavam sempre se deslocando de um lugar para o outro, procurando melhores condições para viver. E como que eles faziam isso? Eles se deslocavam andando. Em alguma época, o ser humano começou a domesticar os animais. Muitos acreditam que isso iniciou quando perceberam que poderiam usar os animais na agricultura, principalmente para rasgar a terra onde iriam ser lançadas as sementes. Isso nós já aprendemos. Quando se usa o animal, para um transporte ou para carregar de um lado para o outro, se chama tração animal, como nós vimos ali na imagem, a domesticação dos animais no Antigo Egito. O transporte fluvial, ou seja, pela água, é considerado também um dos mais antigos da humanidade. Mas fico pensando, será que eles começaram já com barcos, navios, balsas, entre outros? E a travessia era realizada em troncos de árvores. Depois que foram criadas as jangadas, que também são feitas de troncos, mas troncos amarrados. Depois os troncos foram esculpidos até formarem as canoas e veio outros meios de transporte pelos rios e mares. Na imagem ali, não é uma imagem muito antiga, é uma imagem mais recente, mas dá para imaginar como os primeiros seres humanos andavam nos troncos, certo? Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte aumentou muito, porque poderiam transportar mercadorias e pessoas com muito mais rapidez. E na imagem aparece uma das primeiras representações da roda. Essa imagem está nas tumbas dos faraós. Bem interessante, né? Entretanto, foi somente com a primeira revolução industrial, onde surgiram as fábricas, as indústrias, isso no século XVIII, que se expandiu a quantidade dos meios de transporte, com o avanço da tecnologia. A partir da invenção do motor a vapor, se desenvolveu a locomotiva, que rapidamente se espalhou pelas nações industrializadas. Com a criação do motor e também o uso de combustíveis fósseis, como o petróleo, e a invenção do automóvel, houve uma verdadeira explosão de possibilidades no campo dos transportes. E na imagem aparece o primeiro veículo do mundo, que foi criado em 1886. E vamos falar dos transportes aéreos. Um dos primeiros que foi criado foi o balão de ar quente. Ele é o mais velho veículo da história da humanidade, mas veículo aéreo, certo? E quem fez esse primeiro voo foi 2 franceses. E isso aconteceu no dia 21 de novembro de 1793, em Paris. E na imagem aparece o rótulo de um chocolate fino que representa esse momento. É claro que depois surgiram outros transportes aéreos, como o avião, o helicóptero e até os foguetes. E a Vivi tem uma nova ideia. Prestou atenção na história da evolução do transporte? Agora vamos fazer uma atividade. Responda as perguntas. Então vai ter uma pergunta e você vai ter que responder, certo? A primeira pergunta: quais os 3 tipos de transporte? Pensa aí. No início da aula eu já falei desses 3 tipos de transporte. O transporte pela terra, o transporte pela água e o transporte pelo ar.
Posso falar também terrestre, fluvial ou aquático ou também aéreo, certo? Outra pergunta. No início, o ser humano se deslocava de que maneira? Pensa lá no ser humano na pré-história. Se você falou andando, acertou. Outra pergunta. O que o ser humano utilizava para construir as jangadas? Essa também tá fácil. As jangadas, eu até falei que eles usavam um amarrado no outro. Então, os troncos, certo? Mais uma pergunta. Qual foi o primeiro meio de transporte aéreo? No ar, qual foi o primeiro? Até contei que foi 2 irmãos que fizeram esse transporte. O balão, e o balão de ar quente, certo? E agora você vai fazer essa atividade. Escreva uma narrativa histórica da evolução dos meios de transportes pela Terra. Então você vai escrever contando como começou o transporte pela Terra. Para ficar mais fácil, eu coloquei ali uma imagem para você lembrar como era lá na pré-história, como aconteceu a evolução, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer.
já escreveu a evolução dos transportes terrestres pela Terra? Essa atividade eu não vou corrigir, porque cada um vai escrever da sua maneira. Daí você leva até a escola para a sua professora corrigir, certo? Nós vamos fazer agora um parecido. Só que agora nós vamos escrever uma narrativa histórica da evolução dos meios de transportes pelas águas, fluviais ou aquáticos. Como eu fiz do outro, eu deixei ali uma imagem para você olhar e lembrar do que a gente falou na aula. Vou dar um tempo aí para você fazer.
escreveu a sua narrativa histórica contando desde o primeiro transporte pela água, né? Lembra que eu falei dos troncos, até mostrei uma imagem? Até hoje em dia, certo? Como eu falei, leva essa atividade para sua professora corrigir, para você contar um pouquinho o que você aprendeu na aula. E a nossa última atividade, como nós falamos dos meios de transporte terrestres, aquáticos, agora nós vamos fazer dos meios de transporte pelo ar. Então, você vai escrever uma narrativa histórica contando a evolução dos meios de transporte aéreos. Vou aguardar você fazer. Também 5 e daí só tchau.
já escreveu sua narrativa histórica dos meios de transporte aéreos? Quantas coisas nós aprendemos hoje sobre a evolução dos meios de transporte. E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula e nós vamos continuar falando desse tema. Diferentes modos de se locomover. Se cuidem!